o quarto tipo de solo são as pessoas vitoriosas. São as pessoas que a boa semente ela caiu na terra e produziu muito fruto. Ela produziu 30, 60, 100. Ela está produzindo. Essas são as pessoas vitoriosas. São as pessoas que não se permitiram ficar em terra superficial. Não se permitiram ficar no meio das pedras. Não se permitiram ficar no meio dos espinhos. Não se permitiram ser uma terra batida, onde todo mundo pisa. Se separaram, se santificaram, buscaram o Senhor. Tem o seu coração bem preparado para receber a semente. Essas são as pessoas vitoriosas. São terras produtivas. São terras que produzem. A semente cai e a semente produz. Ela produz 30, ela produz 60, ela produz 100. Ela produz. Nós estamos vivendo o ano da frutificação. E o ano da frutificação é produção. Então nós estamos produzindo. De alguma forma você tem produzido. Porque a terra que você tem aí no teu coração é uma terra fértil. Né? Não tem nada te sufocando. Tem alguém sufocado aqui? Alguém está sufocado aí? Se tiver, arranca esses espinhos e joga fora. Né? Tem alguém que está se sentindo muito raso? Se aprofunda em Deus. Né? Finca suas raízes, faz com que elas se aprofundem no Senhor. Está com a terra muito batida? Pede para o Senhor amolecer teu coração. Tira essas coisas que estão endurecendo teu coração. Mas sejam pessoas vitoriosas. Sejam pessoas com terra boa, com terra que produz muitos frutos. E aqui fala, a produção é 30, 60 e 100. E muita gente tentou entender o que é isso. Por que que Jesus falou essa produção? E é meio difícil você tentar compreender essa produção, pensando na parábola assim, a respeito do que produz, né? Qual o significado de 30, 60 e 100? Primeiro a gente vê que tem uma progressão, né? Ele está falando de alguém que dá 30, aí daqui a pouco ele fala, tem um que dá 60, e tem outro que dá 100, né? Então ele está falando de uma evolução, ele está falando de um amadurecimento. Então nós vemos na semente que cai em terra boa, que ela evolui, né? A produção ela está evoluindo, né? Ela está crescendo, existem medidas que estão aumentando, e isso é muito bom. São 3 níveis de produtividade, né? Eu não sei em qual nível que cada um de nós estamos aqui, né? Você conhece teu coração aí, diante de tudo que você está ouvindo durante esse mês, você pode analisar como é que está a tua frutificação, a tua produção, né, no Senhor. São 3 níveis também de compromisso. Tem tudo a ver com compromisso. Quanto de si que está comprometido no reino, a ponto de produzir, ou 30, ou 60, ou 100. Então eu creio que isso traz para nós um desafio de crescimento. Traz para nós um desafio de nós estarmos evoluindo, de nós estarmos melhorando cada dia mais e mais, almejando cada dia mais e mais sermos do Senhor e fazermos a sua vontade. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos nos acomodar, né? Se Deus ele tem visto no teu coração uma terra boa, se Deus tem visto no teu coração uma terra fértil, e Deus tem lançado sementes, nós precisamos realmente entender isso e falar, não, eu quero cada dia mais e mais servir ao meu Senhor, de forma eficaz. E para isso eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a tomar decisões certas, para que realmente eu chegue no 100. Que eu seja um dos 100, né? Porque quando a gente pensa no 30%, o 30%, eu olho para o 30%, e no texto ele é o mínimo, né? 30% é o mínimo. Eu lembro que na prefeitura, quando começou lá um vale alimentação, era de R$30, quando começou. E aí, tem funcionário público aqui municipal, não? Tem alguns, né? O Edinho aqui, o nosso irmão. E aí a brincadeira do povo era assim, se vira nos 30. Que era por causa daquele programa do Faustão, né? Que o cara tinha 30 segundos para fazer alguma coisa, né? E ver se ele ia ganhar, né? E quando eles fizeram isso lá na prefeitura, os R$30, o pessoal virou a frase-chave do abono lá do Vale, era se vira nos 30. E não era fácil se virar nos 30, né? Porque os 30 não dava para muita coisa, não. Né? Hoje, muito menos, né? Então, 30%, 30 por 1,
É o mínimo. É o mínimo do mínimo. Jesus, ele chegou até aqui, ele falou, olha no oco é 30, gente. Né? Esse é o mínimo. E aí a gente olha para isso, e a gente vê que é o mínimo que poderia ser feito. É o mínimo que uma terra boa poderia produzir, 30%. Não dava para ser menos. O Senhor não ia aceitar menos que isso. 30 por 1. Mateus 25, versículo 26 e 27, fala a respeito dos empregados que ficaram lá tomando conta da terra, né? E tinham lá um dinheiro, que tinha aqui os talentos, né, para serem cuidados, né? E aqui eu separei 2 versículos para a gente ler. E esse é aquele quando o patrão, ele encontra com aquele que não fez nada, com aquele que só cumpriu com a obrigação, ele só fez o mínimo, cobriu e falou, deixa eu guardar aqui que o meu patrão é bravo. Na hora que ele voltar eu entrego tudo. E o texto diz assim, que o patrão respondeu, empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. No mínimo, os juros. É que nem falar assim, o meu dinheiro está na poupança. A poupança acompanha a inflação? Não. Então, quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você tem um mínimo do que você pode ter de uma rentabilidade, não sei como que é o nome certo disso, né? É o mínimo. É o valor lá da referência da poupança. E aí o patrão fala para ele, no mínimo, você devia ter pego o que eu te dei, né, a semente, e ter colocado na poupança. Para o texto bíblico aqui, ia render pelo menos 30%. Né? Pelo menos 30% ia dar. Né? E nem isso você fez para esse empregado. Quando a gente vai para os 60%, a gente já vai pensar que melhorou, né? Pelo menos dobrou o valor, né? A porcentagem. E aí a gente pensa um pouquinho numa pessoa que fez a obrigação, né? Cumprir com o meu papel. Né? É que nem o funcionário, por exemplo, que chega na sua empresa e ele faz só aquilo que é necessário. O patrão gosta disso? Né? Não gosta muito não. Né? Porque hoje em dia o que a gente vê muito é que as pessoas elas esperam, né, daquele que trabalha, criatividade, iniciativa, não é? A pessoa pensa na empresa, né? Ela pensa em soluções. Então ele chega lá, ele não vai lá só para trabalhar, ele vai lá para atender bem, ele vai lá ele fala assim, não, mas eu acredito que dá para melhorar isso aqui, E ele chega para o patrão e fala assim, olha, o meu serviço é esse aqui, mas se mudar esse fio para lá, eu vou produzir o dobro. Né? Então ele dá ideias para melhorar o seu trabalho, para ficar mais rentável. Então ele está indo além daquilo que era o contratado, que era o que ele poderia fazer. O que acontece com pessoas assim? A gente fala, esse daí tem várias expressões aí, né? Que é do patrão, né? Tem uns nomes aí, né? Meio estranho. Será que é isso? Normalmente quem faz além daquilo que é exigido, né, que vai um passo além, normalmente ele recebe promoção. Normalmente ele se torna o encarregado, o monitor, o líder, não é? Porque ele se destaca na empresa, não é assim? Isso no meio secular. Agora a gente pensando aqui na parábola bíblica, a gente pensar numa pessoa que só faz o que é necessário, naquilo que Deus coloca no seu coração para fazer, ele está fazendo só o necessário. Olha, Senhor, eu aceitei a Jesus, sou salvo. Olha, eu estou lá no culto, Senhor. Estou sentadinho lá. Estou belezinha, não perco um culto de domingo nem de quarta-feira, Senhor. Olha, faz 20 anos que eu não perco uma ceia. Estou perfeito, Senhor. Estou tranquilo, né? O Senhor falou para nós estarmos congregados em assembleia. Eu amo a Jesus, Jesus me ama, né? Está tudo certo, clamo pelas misericórdias de Deus, oro pela minha família, né? Sou dizimista, fiel, oferto de vez em quando, né? Está tudo certo, não é? E o Senhor olha e fala assim, meu filho, você tem um potencial tão grande,
e você está aí paradão, sentado nesse banco. Eu queria te usar lá na tua empresa, para você evangelizar aquele povo. Eu queria te usar para você falar de Jesus para o teu vizinho, para você criar um projeto aí na tua vida. Nós somos desafiados por Deus sempre para produzirmos mais. Coisas que te incomodam, situações que te incomodam. Você tem seu filho numa escola e você vê ali que tem um problema crônico naquela escola, um problema com droga, alguma coisa assim, né? E aquilo te incomoda. Você vê aquilo e fala, mas tinha que acontecer alguma coisa aqui, alguém tem que criar alguma coisa. Deus, Ele já está tocando no teu coração para você fazer algo novo. Se você tem se incomodado com uma situação, que você sabe que aquela situação ela pode mudar com a palavra de Deus, com a presença de Deus, é porque Deus já está incomodando o teu coração, porque Ele está esperando de você muito mais, porque Ele já está te capacitando, então os teus olhos já estão voltados para aquilo. Não é assim, olha, eu vi um problema lá, vou lá procurar o pastor. Ô pastor, tem um problema lá no meu bairro lá, o senhor não quer ir lá? Não, a gente pode até ir, viu, irmãos? Mas Deus te chamou primeiro, Deus te mostrou primeiro. O que você pode fazer? Aonde você pode agir? Qual é a decisão que você pode tomar? O que você pode criar? O que pode acontecer lá para você produzir mudança? Faça mais do que a obrigação, né? O 60% faz só o que é obrigação e nada mais. Eclesiastes 9:10, o texto está ali. E o texto diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, tudo o que vier na tua mão para fazer. Não tem pontos determinados. Fala, não, até aqui sou eu, né? Daqui para diante não, que acho que não sou eu, né? O que Deus colocar na tua mão para fazer, faça com todas as tuas forças, né? E vá além dos 60%. Ultrapasse os 60%. Vamos chegar no 100%? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Isso, 100%. É amém forte, gente. Né? Não dá para dar um amém forte com 100%. Um amém fraco, né? Com 100%. O 100%, irmãos, está ligado na videira. O 100% está produzindo muitos e muitos frutos. Mas porque ele é forte? Não, porque aonde ele está ligado, a videira é forte. E a videira ela está produzindo, ela está mandando a seiva. E ele está produzindo muito fruto. A produção do 100%, ela é plena. Ela não para. É 100% em ação. É 100% de resultado. É 100% com Deus. É inteiro com Deus. Não dá para a gente dividir as coisas. Não dá para a gente ficar metade, não dá para a gente ficar 30, não dá para ficar 60. Tem que ficar 100. O alvo é 100. Não se acomode em menos. Não se acomode em menos. Porque o Espírito Santo ele incomoda nossos corações para que a gente chegue e atinja a plenitude, que a gente chegue no alvo do que o Senhor espera para a nossa vida, naquilo que nós podemos produzir para o Senhor, de mudança dentro da nossa casa, de mudança lá no local do nosso trabalho, de produzir coisas boas lá no meio do povo que nós estamos lá, 100%. A gente precisa realmente ser desafiado nisso, irmãos. Na prefeitura, essa semana, toda sexta-feira eu tenho uma reunião com os advogados lá e eu faço um devocional com eles. E eu estava conversando com eles essa semana, e às vezes realmente dá uma certa canseira, né? Você fala, será, né? Será, né? E eu falo, não, Senhor, eu vou, né? E eu preparo ali um material com eles, né? E essa semana eu fui lá falar com eles, e daí eu falei para eles assim, então eu acho que já faz mais ou menos uns 3 anos que eu estou com vocês, né? Aí um dos advogados mais velhos falou assim, não, faz 6 anos que você está falando conosco a respeito da palavra de Deus. Então, eu me assustei, né? Que eu não lembrava que era tanto tempo assim. Mas são 6 anos que todas as sextas-feiras eu vou lá e tem lá um grupo de advogados lá e eles ouvem uma porção da palavra de Deus e recebem uma oração. É uma batalha de cada dia, né? É um desafio de cada dia que a gente tem que ir lá tá lutando, se esforçando, né? E assim é em qualquer local onde você estiver.
Se você tiver a oportunidade, a irmã Fátima teve a oportunidade lá no Instituto de Biociências, né? Ela teve a oportunidade, procurou o chefe lá, pediu autorização, está com o grupo lá, não está, irmã? Quanto tempo já? Fez 1 ano? Ainda não fez 1 ano, né? Olha, já tem 2 grupos lá, né? A irmã Fátima, ela foi desafiada aqui numa pregação de uma palavra que a gente deu ano passado. Ela chegou lá, foi lá, procurou chefia, pediu autorização para fazer uma reunião de oração, acho que na hora do almoço, né? E autorizaram ela a fazer esse momento de oração. Ela começou ali com alguns irmãos, fazer essa oração lá no Instituto de Biociências. Agora a terceirizada, a empresa terceirizada de lá, viu, pediu autorização também. Então já tem outro grupo fazendo também um momento lá de oração, de intercessão e de palavra. Então, isso são desafios de frutificação. Então, frutificação para nós é isso. É nós mudarmos a nossa vida, é nós mudarmos a nossa trajetória, e é nós também, através da nossa mudança da nossa vida, nós mudarmos o ambiente onde nós estamos. E isso é desafio. Isso é 100% com Deus. A gente precisa ser desafiado nisso, não é? Às vezes você não vai ter a oportunidade, por exemplo, de estar aqui ministrando na igreja, mas você tem todas as oportunidades de ministrar para a tua família. Você tem todas as oportunidades de ministrar para os seus amigos lá da escola. Pessoas que muitas vezes estão depressivas, estão ali tristes, e você poder levar uma palavra de consolo, fazer uma oração. E isso é frutificar. Isso é 100%. 100% é você não perder as oportunidades que você tem. É alvo para nós almejarmos, para nós desejarmos. Marcos capítulo 12, versículo 30, fala do mandamento. E o mandamento está falando de 100%. Porque ele diz ali para nós assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu coração, 100%. De toda a tua alma, 100%. De todo o teu entendimento, é 100%, não é? Todo é 100. De todas as tuas forças, é 100%. Este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é você ser 100% para Deus. Amém? Nós precisamos ser 100% para Deus. A gente já está nesse patamar? Não, nós estamos buscando Ele. Nós temos que correr atrás dEle. Esse é o alvo. Seguir em direção a Ele. É desafio para nós, Igreja do Senhor. Jesus, Ele não fala dos motivos que levaram a semente que caiu em terra boa a produzirem desigualdade. Jesus não falou por quê aqui. Que uma estava produzindo 30, uma estava produzindo 100, 60 e a outra estava produzindo 100. Ele não explicou por quê, né? Porque aqui a gente vê que é uma questão de decisão. Você decide o que você vai fazer com as sementes. A que ponto que você vai se aprofundar em Deus para que elas produzam. É você que decide. A semente é genuína, a terra é boa, não é? Porém produz 30, 60 e 100. Né? As condições estão iguais. Estamos em pé de igualdade, né? Eu estou em pé de igualdade com todos vocês. Todos nós somos terra boa e todos recebemos a semente genuína da palavra de Deus, de forma igual. E aí o que muda? O que muda é aqui dentro, ó. É o que eu decido, é o que eu quero fazer, qual a decisão que eu quero tomar, qual vai ser minha atitude diante do desafio. É isso que muda. É isso que vai falar se vai ser 30, se vai ser 60, se vai ser 100. É a decisão que eu tomo diante do Senhor. A gente percebe isso, que nas sementes que caíram na terra ruim, ali fala que sempre teve um motivo, né? Alguma coisa para roubar a palavra, né? Uma foi um passarinho, e passarinho rouba a palavra, né? Os passarinhos são pensamentos, muitas vezes, né? Que roubam a palavra. Os passarinhos, eles podem rondar, ficar voando, né? Tem um texto bíblico que fala até que você não pode deixar ele fazer ninho na tua cabeça, né? Então as coisas podem até voar por aí, mas não deixa fazer ninho na tua cabeça, né? Passarinho rouba a semente, sim.
rouba a palavra de bênção na tua vida, porque você recebe uma palavra do Senhor, você recebe aí, como foi hoje aqui, um testemunho, né, poderoso da ação de Deus, você recebeu uma oração, aí você sai ali fora e sai, será? Né? A hora que você fala será, o passarinho já regala os olhos lá de cima. E fala a sementinha lá, tá para fora, né? Toma posse em nome de Jesus. Toma posse da palavra que você ouve. Toma posse das promessas que você recebe do Senhor. Toma posse dos desafios que Ele lança para a tua vida, para que você frutifique, porque nós colheremos os frutos. A palavra que nós lemos no começo diz que as nossas orações serão respondidas. Então coisas extraordinárias vão acontecer na minha e na sua vida, quando nós decidimos frutificar para o Senhor. Então, nada e ninguém pode roubar a palavra de seu coração, quando você tem uma terra fértil, quando você deixa a semente entrar, nada pode roubar. A gente olha aqui, e a gente vai pensar um pouquinho em 3 medidas, e aí que eu queria estar dando assim um caminho para nós seguirmos, como desafio mesmo para a gente nos aprofundarmos em Deus, é seguir a visão de Ezequiel. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, a gente vai ver que ele fala um pouquinho a respeito de 3 medidas. E eu queria que você pensasse um pouquinho nessas 3 medidas. Porque às vezes você fala assim, eu preciso tomar decisões. Mas como é que eu tomo decisões? Né? Eu não sei se eu tenho condições de tomar decisão. Eu não sei se eu tenho forças para tomar decisão. E aí a gente segue aqui a visão de Ezequiel. E eu queria que você seguisse ela, em nome de Jesus. Quando Ezequiel ele tem as visões, ele fala assim, então um homem me fez sair da área do templo, pelo portão norte, e me levou pelo lado de fora, até o portão que dá para o leste. Quer dizer, ele saiu do templo. O negócio dele, da visão dele, era fora dessas 4 paredes aqui, ó, né? A gente não pode concentrar todas as nossas forças aqui dentro, porque a maior batalha que nós vivemos não é aqui dentro, é lá fora. É lá na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, é diante dos desafios que tem lá fora. E o texto ele fala que levou-me para fora, e quando me levou aqui para o lado aqui, o leste, diz assim, um riacho saía do lado sul do portão. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros, na direção da correnteza para o leste. Então nessa visão, tinha um homem com uma vara de medir, e esse homem começou a medir a água no sentido da correnteza do rio. Então, ele foi levado para uma experiência diferente aqui, de entrar dentro de um rio, e um rio que tinha correnteza. Aí o texto ele continua, e diz assim, e ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Água no tornozelo, né? 30%, 30 por 1, né? Tá a caguinha no tornozelo, confortável, né? Refresca o pé, tô com o pé fresquinho, né? Desce lá em Piapara, lá naquele, Indiana, né? Aquele riozinho com aquelas pedras lá, quem já pôs o pezinho na água lá? Acho que bastante gente aqui já, né? É gostoso, não é? Dá uma refrescada, né? Pezinho, né? Os tornozelos ali só molhados. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Eu lembro quando era adolescente, que uma amiga da minha irmã, ela foi com a gente no riozinho, o riozinho dava no joelho assim, ó. E aí eu estava aqui, brincando aqui na água, aqui com o pessoal assim, de repente eu olhei para cá, ela estava, né? Aí eu peguei ela assim pro cangote, levantei assim, ela começou a tossir, falei, o que aconteceu? Eu estava morrendo, né? Tem gente que consegue morrer com água no joelho, né? Tudo bem. Mas o texto ele fala que levou até os meus joelhos, né? A situação já está um pouco diferente, já não é mais lá nos tornozelos. Aí o texto continua, mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. O negócio está aumentando, né? E o rio é de correnteza, é rio que leva, não é? Aí a gente vê o que está havendo aqui uma progressão, está tendo aqui uma evolução.
Aquele que estava com as suas águas no tornozelo, já estão com as suas águas no joelho e já estão passando para a sua cintura. Está se aprofundando, né? Finalmente, mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. O que aconteceu aqui? A hora que chegou no 100%, a hora que chegou aqui na cintura, que ele foi para o 100%, ali que ele entrou, ali ele falou, opa, aqui eu já não domino mais. Nesse ponto aqui já não sou mais eu. Agora aqui é a força da água que me leva. É a água que me leva. É o rio que me leva. Não sou mais eu. Agora é o rio. São desafios. E aí a gente vai olhar aqui no texto e continuar e diz assim: era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Quando ele volta para a margem do rio, depois dessa experiência, ele olha e ele vê as árvores plantadas dos dois lados da margem. Árvores que produziam. E ele fala assim, que aquela água daquele rio trazia vida. Em todo lugar que aquela água chegava, havia vida. Aquela água, ela estava ali representando a presença de Deus. É uma água que vinha de Deus. É a água de Deus. Frutificar, e frutificar 100%, é você se deixar ter experiências cada vez mais profundas com Deus. É você se achegar cada vez mais próximo do Senhor, da vontade dEle. Daí não é mais você, mas é Ele que governa as coisas. Já não é mais a sua força, mas é a força de Deus. É nós nos aprofundarmos naquilo que Deus, Ele tem para fazer nas nossas vidas. Eu creio que essa visão de Ezequiel, ela pode nos trazer um desafio aqui nessa noite, de nós nos aprofundarmos mais na presença do Senhor, de nós buscarmos mais a presença do Espírito Santo dentro de nós, e deixar Ele governar, deixar Ele dirigir a sua vida, deixar Ele dirigir as suas decisões. Não fique com água nos tornozelos, não fique com água no joelho, nem na cintura, mas deixa o rio te levar, deixa o Senhor fazer a vontade dEle na tua vida. Não fica lutando contra Deus. Tem gente que gosta de lutar contra Deus, né? Normalmente quem luta contra Deus fica manco, né? Jacó ficou manco, né? Então, não se permita ficar manco não, ficar manquejando por aí, né? Mas, realmente ande naquilo que é a vontade do Senhor para a tua vida, deixa Ele governar a tua caminhada. A sua terra, ela é boa. Se coloque em pé, irmãos. A sua terra é boa, creia nisso. Você só está aqui nesse lugar porque a sua terra é boa. Porque se a sua terra não fosse boa, você não estaria aqui. A sua terra é boa. A sua terra está recebendo semente genuína. Você está recebendo a palavra de Deus. Frutifica, pois, 100 por 1. Por que não? Por que se limitar? Né? Por que se conformar? Por que se deixar conformado com a situação do jeito que está? Ah, não. Ah, se eu falar de Jesus para uma pessoa por ano, tá bom. Ah, né? Quem sabe, né? Ah, se eu fizer uma coisinha, né? Ah, de repente eu trabalho aí uma vez por ano lá no Maria Luísa, no projeto social. Ou uma cantina por mês, né? Eu trabalho na cantina missionária. Não se acomode com pouco. Não se acomode com pouco. Não fique no banco, né? Fala assim, não, olha, eu quero servir o Senhor mais e mais. Procura o pastor, procura a liderança, sabe? Toma uma decisão na tua vida, né? Muda a tua história. Não deixa ficar do mesmo jeito, não se acomode. Não fique numa zona de conforto. Tome decisões. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a Bíblia fala que Ele não está vindo buscar servos ricos e importantes, mas servos bons e fiéis. E fiel é aquele que busca realmente fazer a plenitude naquilo que Deus tem colocado como semente no teu coração. Aquilo que o Senhor espera de nós é que nós cheguemos no 100%. Se nós não chegarmos no 100%, não é porque nós não nos esforçamos. E o Senhor entende isso, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele vai falar, olha, ele se esforçou, mas foi isso que ele conseguiu. E está bom porque ele se esforçou.
Agora, se nós encostar no barranco e ficar olhando para as nuvens, e o Senhor chegar e falar assim, mas bem que eu vi você deitadão lá no barranco encostado, né? E você poderia estar fazendo alguma coisa. Tome decisão. Deixa o Espírito Santo te conduzir numa vida plena, numa vida frutífera, mudando a tua história. Sai do mínimo, né? Sai do se vira nos 30 e vai para o 100. Em nome de Jesus. Muda a tua história. Muda a tua família. Saia da obrigação, né? Cumpri com a minha obrigação. Tem que ir no domingo na igreja, tem que ir no domingo. Fui no domingo, cumpri com a minha obrigação. Não, exceda, por amor a Deus, todo o teu coração, toda a tua mente, todo o teu entendimento, toda a tua força, dedique ao Senhor. E Ele vai estar cuidando da sua vida, cada dia mais e mais. Ele vai estar mudando a tua história. Pense nisso, irmãos. Pense nisso, naquilo que Deus vai fazer com a tua vida, naquilo que Deus vai fazer com a tua família. Feche os teus olhos, nós vamos estar orando ao Senhor, e o Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações. Que Deus possa estar produzindo algo novo aí dentro do teu coração. Pode ser que você não esteja produzindo aquilo que você poderia produzir, mas que o Senhor venha te fortalecer, que o Senhor venha trazer para você uma força nova, uma força que venha do alto sobre a tua vida, que mude a tua história, que mude a tua vida. Não deixa o passarinho roubar a tua palavra, não deixa as distrações roubarem a palavra que veio para o teu coração. Não se distraia diante do desafio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. O Senhor, Ele nos traz a palavra e nos traz ela também com exortação. Muitos se distraem, muitos se esquecem, e antes mesmo de sair daqui a palavra já não produziu mais nada. Mas que você nessa noite seja diferente, que você deixe essa palavra produzir algo novo no teu coração, que você receba essa semente e que ela te desafie a crescer, a ser melhor, a edificar, a plantar, a colher, a ser um bom exemplo, um bom testemunho, ter boas palavras, ter um coração livre, um coração liberto. Não fique aprisionado em terra dura, não fique aprisionado em sentimentos do passado. A tua vida, ela tem que mudar, a tua história, ela tem que mudar. Você pode ter vindo todo destruído, você pode ter vindo diante do Senhor cheio de amarguras, mas aqui é lugar de cura, é lugar de transformação, é o lugar onde o bálsamo de Gileade, ele é derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, para te curar. Não arrume desculpas, mas creia naquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua família e na tua história. Senhor Deus e Pai, nós, ó Deus, te louvamos nessa noite, nós glorificamos o teu nome, pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja cobrindo-nos com a tua bênção, que o Senhor esteja fortalecendo os nossos caminhos, Pai. Somos dependentes de ti, Senhor, dependentes da tua misericórdia e do teu amor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ele venha, Senhor, a trabalhar dentro do nosso coração, Senhor, gerando coisas novas, Pai, gerando novas atitudes, gerando hábitos novos, ó Deus, para que aonde a gente esteja, haja vida, haja paz, haja verdade, onde as sementes elas multipliquem, aonde elas frutifiquem, que elas evoluam, que seja 100 por 1, Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos salvou. O Senhor mudou nossa história, Pai, e o Senhor é digno, Senhor, do nosso 100% para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe nessa noite e nos dê a graça da tua presença, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Você pode aplaudir o Senhor?